Olá, seja bem-vindo ao terceiro vídeo, à terceira aula aí da Semana Mãos a Libras, onde eu vou explicar como aprender Libras de uma maneira simples, eficiente e diferente. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho sobre o mercado e tal, e no vídeo 2 eu falei um pouco sobre a minha trajetória e como que o meu método pode te ajudar. Para você entender melhor esse terceiro vídeo, eu recomendo que você assista os dois anteriores. E nesse momento tô aqui 100% com você. Então, recomendo que você feche aí abas, janelas, deixe o WhatsApp aí de canto, avisa as pessoas da sua casa que você vai estudar, você vai assistir uma palestra que é importante para você. Então, para que você tire um melhor aproveitamento, para que você aproveite de uma maneira produtiva, então fecha a porta, fica aí num lugar mais reservado, fica concentrado no que você vai ver agora, para que você tenha realmente, absorva o máximo de informações. E o legal desse vídeo, dessa videoaula, é que você vai poder experimentar um pouquinho, né, de como que eu explico, como que eu ensino, para você aprender um pouco, experimentar aí de como que funciona uma aula minha. E nesta aula, claro, né, vou começar pelos pontos que são muito importantes sobre Libras, né? O que é Libras? Muita gente que me segue às vezes comenta, né, a linguagem do surdo-mudo, e não, né? Libras, língua brasileira de sinais. Então já deu para entender que Libras é língua brasileira de sinais, utilizada pelos surdos brasileiros. Todo surdo sabe Libras? Não. Isso aí é coisa que eu explico no curso futuramente, mas a língua brasileira de sinais é usada pela comunidade surda brasileira. Ou seja, cada país tem a sua língua e, obviamente, como qualquer língua, dependendo aí da região, você vai ter uma variação linguística, uma variedade linguística, que não dá para entrar em detalhes agora, mas, gente, o jeito que se sinaliza no sul, no norte, no nordeste, no sudeste do Brasil, são formas diferentes. E, ainda assim, de uma cidade para outra, assim, mesmo que seja próxima, interior e capital, sinais mudam um pouco, né? Porque a língua ela é reflexo de uma cultura. Toda língua é reflexo de uma cultura. Então, por exemplo, por quê? Ah, mas por que não podia ser tudo igual? Gente, mas a língua falada, a língua oral não é. Por que a de sinais tem que ser? Vou dar um exemplo visual. A gente come aqui na nossa cultura, né, brasileira, a gente come com garfo ou com garfo e faca, depende, né? E nos países orientais, né, usa-se lá o hashi. Então não tem como ser igual, sendo que a experiência cultural é diferente. Tem lugares que se come com cuia, com a mão, e aí? Né? Como que é possível que uma língua visual seja igual no mundo inteiro? Isso não é possível. Tá? Claro que vai haver aí algumas semelhanças, algumas diferenças, mas a língua, a estrutura, os sinais serão diferentes, porque a experiência visual, a cultura é diferente. Não dá para dissociar língua de cultura. Toda língua tem uma cultura, tem uma história, e com Libras a mesma coisa, tá bom? Então, Libras, língua, é uma língua, é um idioma, ela tem estrutura gramatical própria. Tá? Por isso é língua e não linguagem. Tá? Linguagem é uma forma assim, muito abstrata assim, de comunicação. Ah, linguagem ali das placas, linguagem do cinema, linguagem, enfim, é uma forma de comunicação. Tudo que comunica é linguagem. Desenhos na parede, linguagem, é uma forma de se expressar. Ela é aberta, ela não tem uma regra, um método específico. Língua, ela tem uma estrutura gramatical, ela tem ortografia, tem suas regras. Tá? E tem variações idiomáticas, gírias, então isso constitui uma língua, tá, ok? E também outro ponto, surdo e não surdo-mudo. Por que as pessoas falam surdo-mudo? É um senso comum, é um termo muito antigo, a medicina não era tão desenvolvida, então as pessoas imaginavam, né, que as pessoas não falam porque não ouve, achava que tudo é uma coisa só, não fala, então ele é mudo, né? E isso na concepção oralista, né? Que é a maioria, né? O maioritário aí no mundo, né? Tem surdos que falam que o mundo é dos ouvintes, né? Porque em maioria somos ouvintes. Então nós recebemos a informação e conseguimos passar. Então é uma língua oral auditiva, essa é a língua maioritária. A língua dos surdos, ela pela experiência visual. Então, o surdo ele tem uma percepção visual, ele se comunica de uma maneira visual. Então, é uma lógica, tá, de comunicação.
e que passa aí de pai para filho. Todo surdo é filho de surdo? Não, muitas pessoas adquirem a surdez por alguma doença, acidente, trauma. Então tem muitas causas para a surdez que também não dá para abordar agora, porque é uma aula só para explicar esses pontos importantes, para que eu possa depois ir aí para mãos a libras, prática mesmo, tá? Então, surdo não é mudo, tá? E o termo deficiente auditivo, embora há surdos que preferem essa descrição, há surdos que se identificam como surdo, identidade surda. Por que identidade surda? Quem se identifica com a identidade surda são surdos que usam língua de sinais, que se constitui pela visualidade, pela experiência visual. As pessoas que se consideram deficientes auditivas, se você for olhar o dicionário, este termo deficiente, que é déficit, falta, defeito, muitas delas acreditam na medicalização, que se usar um aparelho vai resolver, vai melhorar, ou que um tratamento de fonoaudiólogo uma terapia ali de fono, vai desenvolver a fala. Então, há essas concepções, a oralista, que usa o termo deficiente, os médicos usam o termo deficiente, falta, defeito, pela definição de dicionário, não sou eu que estou inventando, e surdo de identidade surda, porque é uma identidade, uma cultura que não tem como ser dissociada, tá? Então essa experiência faz com que esse termo seja usado. E então temos esses dois grupos. Com relação à língua de sinais, nós falamos surdo. Quando falamos de língua de sinais, nós não estamos falando de deficientes, estamos falando de surdos. Esse é o sinal, surdo, tá? E deficiente auditivo, pessoas que oralizam, que falam, ali usam a língua oral e não a língua de sinais. Então, eles se consideram deficientes auditivos, tá? Então, essa é a diferença. Tem pessoas que são surdas e gostam do outro termo, enfim, isso eu não discuto, porque cada um é cada um, eu respeito as duas visões. Eu já trabalhei com deficientes auditivos que se intitulam deficientes, eu super respeito. Eu já trabalhei como intérprete desse público e é interessante, porque é uma forma de reconhecimento. Então, cada um se identifica aí de uma forma. E muitas famílias demoram assim anos para descobrir, às vezes é na escola que se descobre que a criança é surda e o médico vai orientar muitas vezes, principalmente nas décadas passadas, orienta a não usar sinais, orienta a fazer terapia, colocar um aparelho, a fazer uma cirurgia. É uma forma de achar que vai consertar essa deficiência, vai normalizar, né? Então a medicina sempre, aí por histórico, preconizou isso e aí isso retarda o desenvolvimento da língua de sinais, para que esse surdo desenvolva aí a fluência em língua de sinais. E muitos dos casos eles conhecem a língua de sinais tardiamente e aí isso causa um prejuízo absurdo, porque chega na escola, até ele aprender uma língua, ou seja, muitos surdos chegam nas escolas sem nenhuma língua. E os pais usam, sei lá, gestos caseiros e não tem uma língua estabelecida. Se você perguntar qual língua você usa, muitas vezes nenhuma. Em qual língua você é fluente? Você aí que está me assistindo, ou provavelmente você é fluente no português. Muitas vezes você pergunta para os pais, seu filho é fluente em qual língua? Qual é a língua do seu filho? E aí? Às vezes a resposta é, a gente está fazendo fono. Ou seja, esse surdo não é fluente em português, porque ele não está ali absorvendo as informações, as conversas, as piadas, sons, assim, que as criancinhas aprendem, né? Cachorrinho faz au-au e gatinho faz miau. O surdo, ele tem essa perda até uma vida inteira, não sabe o que é miau e nem au-au, né, que o cachorro e o gato faz. Então, são concepções muito diferentes. Aí não tem como dizer que esse deficiente auditivo é fluente em português. Ele não ouve tudo, ele não tem essa fluência que um ouvinte tem. E o surdo, né, que tem a língua de sinais, que aprende português como uma segunda língua, ele vai ter fluência no português escrito. Ele sabe que não ouve, ele tem essa consciência, mas vai desenvolver a fluência em língua de sinais. Então, ele vai adquirir os conhecimentos através de uma língua.
Quando a pessoa não tem nenhuma língua, como que fica, né? Não tenho nada contra quem adota outras concepções, cada mãe escolhe o que é melhor para o seu filho, claro, mas existe aí sim esses atrasos, né? Quem tem acesso à língua de sinais, os surdos acabam ganhando uma fluência quando tem contato com outras pessoas fluentes. Então a língua de sinais ela é uma língua necessária para disseminar cultura, educação, então é importante porque ela vai dar base para adquirir conhecimentos. A gente adquire conhecimentos através da nossa língua, do português. A gente faz leitura, a gente ouve, a gente assiste, a gente lê. Tem várias formas de adquirir informação na nossa língua. Para o surdo não é diferente. Então, para o surdo que tem a possibilidade aí, tem o conhecimento de língua de sinais, quando ele tem essa oportunidade, desenvolve a fluência. Bom, então agora vamos a mãos a libras. Para formar um sinal, a gente tem aí basicamente 5 parâmetros que são importantes, elementos para formar um sinal. Muita gente acha que libras é só aqui. Vou dar um exemplo. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa noite. Claro, gente, esses sinais que eu passei agora tem variações, tá? Tem bom dia soletrado, tem bom dia passando aqui na frente. Onde eu estou? São Paulo usa o dia aqui. Dia. Bom, começa aqui do queixo e abre. Bom dia. Agora, olha isso. Né? Não estou desejando bom dia para ninguém com essa cara, né? Nem boa tarde, nem boa noite. Ou seja, a expressão facial faz parte da formação do sinal, não é só a mão. Não é só a mão. Tem sinal, aí eu ensinei aqui, né? Bom dia, ó, bom, boa, bem, bom. É aqui, ó, sai daqui do queixo. Bom, boa, bem. Para fazer pergunta, para dizer tá bom, para afirmar também. Então, a expressão facial e corporal faz parte da língua de sinais. Entender. Olha a expressão, como faz toda a diferença. Um sinal. Entendeu? Entendi, estou afirmando. Entendi. Então, é o mesmo sinal, no mesmo ponto, no mesmo lugar, com o mesmo formato de mão em movimento, mas a expressão, quando a expressão muda, muda completamente o sentido. Por isso eu acho que Libras não é difícil, é uma questão de você saber se expressar. Claro, você tem que fazer os sinais corretamente. Então, tem sinais, é uma forma simples e a expressão muda tudo, tá? Então, um mesmo sinal que você variando ali a expressão vai mudar completamente o sentido, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Fiz uma pergunta. Tudo bem? Tudo bem. Sim, tudo bem. Eu não tô perguntando, tudo bem? A pergunta enfatiza que é a sobrancelha. Então, a expressão para pergunta, para resposta, afirmação, vai... Gente, é o mesmo sinal, ó. Mais ou menos. Bem. Tudo bem, né? Tudo bem. Sabe assim? Tá, tudo bem. Tudo bem. Então, assim, é o mesmo sinal, você muda a expressão, muda completamente, tá? Olá, oi. Pode ver aqui nos meus vídeos. Olá, oi. Tem um outro sinal mais antigo que os ouvintes, assim, insistem em usar, que é o O e o I. Eu considero esse sinal um pouco antigo, com uma forte influência do português, que os surdos não têm tanto uma aceitação, embora há pessoas que usam o O, I, o letra O e letra I. Só que o surdo não fica falando por letra, né? O surdo é uma comunicação, é uma outra língua. Então, olá, oi, olá. O surdo vai, olá, tá cumprimentando, oi, tudo bem? Tudo bem aí? Tudo bem? Ou então assim, tudo bem, joia? Bem, olá, bem, faz o bom e beleza, tudo bem?
Então é simples, né? Não tem muito assim segredo, não tem segredo. Libras não tem assim isso tudo, né? Então, vamos ver se você aprendeu. Vamos lá, repete comigo. Pode ser com o braço só também. Eu não vou jogar para frente porque a câmera vai deformar o meu braço se eu jogar para frente, mas dá para jogar para frente também, só abaixando. Tarde, passando assim em cima da mão, ou fechando assim, porque tá escurecendo, né? Noite. Então, repete aí para você já treinar, já saber cumprimentar. Você pode começar com olá, tudo bem, ou beleza, se for um amigo íntimo, né? Então, cumprimentos básicos é isso. E aí, você talvez tenha tido ou não uma experiência de tentar se comunicar com surdos, não sabia Libras, o surdo não faz leitura labial, porque não é todo surdo que faz leitura labial, tá? Cuidado com isso. Tentar falar com a boca aberta, assim, não adianta. Se o surdo não faz leitura labial, não adianta esticar, assim, é pior, né? Inclusive, para o surdo que faz leitura labial, você fala normalmente. Você não vai falar rápido assim, igual a matraca, mas também não vai falar assim, devagar, porque você vai atrapalhar também. Ele faz uma leitura de uma fala normal, tá bom? Então, cuidado com isso. E aí você descobre que esse surdo não faz leitura labial e tenta se comunicar, e não consegue comunicação, não conseguir comunicação, né? Não tem comunicação, falta de comunicação, tem essa barreira. E aí você vê que o surdo escreve diferente. Ai, meu Deus, e agora? Faz o quê? Regra básica, simples. Na Libras, em geral, tá, gente? De maneira geral, tem regras ali específicas, mas em geral, eu falo, em geral, verbo no final. Por quê? Em geral, verbo no final. O surdo é visual. Ele pensa, a lógica da comunicação do surdo é visual. E aí, eu ia dar um exemplo, mas não vai ficar legal aqui, que é com o copo. Então, por exemplo, quero água, né? Me traz um copo de água. Coloca um copo de água aqui na mesa, me traz um copo de água. E aí você pensa, no português tem essa estrutura, por quê? A gente tem conectivos, a gente tem esses conectores, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas são conectivos, que conecta as palavras e dá um sentido linear. Na língua de sinais sendo visual, gente, para e pensa. Primeiro você tem que ter o objeto, a pessoa, quando, você tem que ter um cenário, você tem que ter um contexto para as coisas acontecerem. As coisas só acontecem depois que você tem objetos. Então não tem como ter um acontecimento se não tem objeto, tá? Então vou dar o exemplo do copo. Vou ver se eu consigo um copo aqui. Consegui. Então tá vazio porque eu vou dar o exemplo. Mesa, né? Coloca um copo com água na mesa, ou então me traz uma água, coloca um copo de água aqui na mesa para mim, me traz, enfim, esse contexto. Então, assim, português, colocar um copo com água na mesa. A mesa vem por último, o verbo vem antes. Olha o que acontece se você tentar seguir palavra por palavra, porque muita gente acha que Libras é sinal por sinal seguindo a ordem do português. Em geral, falei verbo no final. Então, se eu for seguir o português, colocar o copo na mesa. Não dá certo isso em Libras. Não tem como dar certo. Mesa, copo, água, colocar na mesa que eu fiz aqui. Se eu fiz a mesa aqui, esse copo com água vai ter que ir para o referente que eu coloquei, tá? Então é uma lógica visual. Assiste bastante Charlie Chaplin que ajuda também, tô brincando. Porque você tem que pensar a ordem dos fatos. Isso já ajuda bastante. E aí você parar para pensar o que é verbo, ação, no final. Então você tem a pessoa, você tem o objeto e depois o verbo, que é a ação, acontece por último,
tá? Então você tem os objetos, depois a ação. Então, resumindo, né? Copo com água, mesa. Então, em Libras, a ação, o verbo colocar na mesa vai vir por último, é a ordem dos fatos, senão vai ficar isso aqui, copo. Colocar, copo com água e a mesa. Então, o copo foi antes. Então, é uma lógica visual que a língua de sinais tem. Espero que você tenha aí entendido. Me deixa aí o comentário do que você achava que era a língua de sinais, porque muita gente, eu achava que era assim um monte de sinal. Não é, gente, Libras não é assim uma sequência de sinal que você faz seguindo palavra por palavra. Não é literal palavra por palavra, não é assim que funciona a Libras. Ela tem uma estrutura própria. E aí, gostou da aula? Comenta aí para eu saber que eu vou interagir com vocês, vou responder, tirar dúvidas e tudo mais. Bom, meu tempo tá acabando. Preciso aqui deixar avisado para você o seguinte, o próximo vídeo, né, fica atento ao seu e-mail, que no próximo vídeo, segunda-feira, às 9 horas, você vai receber o link e eu vou explicar como adquirir o meu curso, o meu treinamento completo, que vai do básico ao avançado, enfim, vou explicar detalhadamente sobre o valor, forma de pagamento, certificado, garantia e diversos bônus já, né, incluído aí no curso que eu preparei. Tá? E também sobre o grupo secreto no Facebook e no WhatsApp, porque eu dou atendimento exclusivo, personalizado para cada aluno. Então, me envia atividade, eu corrijo e tudo mais. Então, tem um atendimento personalizado comigo, eu sou a tutora do curso, tá? Então, por ser algo personalizado, que eu falei, não dou conta, né, de atender ali 200, 300, 500 pessoas. Então, por isso as vagas são limitadas, tá? Então, é para poucos, as vagas são limitadas e as inscrições podem acabar se encerrando no mesmo dia que abrir as vagas, ou seja, segunda-feira. Então, fique atento ao seu e-mail, verifique as informações para você poder participar do meu curso.